queridos? Vamos abrir a palavra de Deus em João capítulo 15, verso 16. João capítulo 15, verso 16. Queridos, o tema da nossa mensagem de hoje é o novo homem, a esperança de Deus para o mundo. O novo homem, a esperança de Deus para o mundo. Em João 15, 16, todos acharam? A palavra de Deus diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Esse versículo, ele carrega duas premissas muito básicas na nossa relação para com Deus. A primeira delas, queridos, é que não fomos nós que escolhemos a Jesus. Pobre daquele que acha que escolheu e decidiu por Jesus. Não foi assim. Foi Jesus que escolheu por nós. Foi Jesus que tomou a iniciativa de, em determinado momento da nossa história, ir em nossa direção e escolher por nós. Você pode até ter respondido ao chamado tomando uma decisão, mas você não escolheu. Você foi escolhido. Essa é a primeira premissa básica desse versículo. Querido, nós estamos aqui porque o Senhor nos escolheu. A segunda premissa básica que João 15, 16 traz é com relação às expectativas de Deus com os escolhidos. Primeiro ele diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto. A segunda premissa básica desse versículo é que Deus, na escolha que Ele fez, carrega certas expectativas. E eu vou mudar a palavra expectativa por esperança. Deus escolheu você porque Ele tem certas esperanças com relação àquilo que você pode fazer. Não escolhi a Deus. Deus me escolheu, e Ele me escolheu, porque Ele tem determinadas expectativas, esperanças, com relação àquilo que eu posso fazer. Nós fomos escolhidos por Jesus para algo. A prova de que Deus, uma das provas de que Deus carrega certas esperanças, está também na grande comissão que Jesus deixou no dia que Ele subiu aos céus. Vocês lembram? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O pastor Irã gosta de chamar de agenda em aberto. Jesus deixou certas coisas a serem feitas e tinha esperança que os discípulos a fizessem. Jesus, Deus, tem esperança, expectativas com relação aos seus escolhidos. Com relação a isso, vamos ler um texto lá em 1 Tessalonicenses 2,19. Abram para mim, por favor. Onde Paulo fala dessa esperança com relação aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19. Paulo fala o seguinte aos Tessalonicenses, ele diz assim: pois quem é a nossa esperança? Ou alegria? Ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois
realmente a nossa alegria e a nossa glória. Ele vira para os Tessalonicenses e diz assim: vós sois a esperança. Queridos, o Senhor me induziu a estar aqui hoje para dizer que vocês são a esperança de Deus para o mundo. Vocês são a esperança de Deus para as pessoas que estão perdidas. Do mesmo jeito que Paulo foi levado para dizer para aquele povo que eles eram a esperança, eu estou aqui hoje para dizer a vocês, queridos, vocês são a esperança do Senhor Jesus nesse mundo que está perdido hoje. Colossenses capítulo 1, versículo 26, podem abrir. Então Paulo carregava uma certa expectativa, que era um espelho da expectativa de Deus com relação aos Tessalonicenses. E olha o que ele fala em Colossenses 1, 26. Diz assim: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Você sabe qual que é? A riqueza da glória do mistério que esteve oculto por séculos e pelas gerações. Ele termina dizendo assim: isto é, ou seja, a riqueza da glória é Cristo em vós, a esperança da glória de Deus. Nós somos a esperança do Senhor. Vocês são a esperança do Senhor. Entretanto, precisamos entender que o nosso processo de resposta a essa esperança de Deus é um pouco complexo. Nós nascemos na descendência de Adão. E para que sejamos habilitados para responder à esperança de Deus, precisamos ser escolhidos por Ele, morrer como descendentes de Adão e ressuscitarmos como novas criaturas, não mais em Adão, mas em Cristo Jesus. Vou ler de novo, ficou meio complexo, não ficou? Me acompanha aqui. Precisamos entender que o processo de resposta à esperança de Deus com relação a nós é um pouco complexo. Nascemos na descendência de Adão, e para que sejamos habilitados para responder à esperança de Deus, precisamos ser escolhidos por Ele. Quem já foi escolhido por Jesus aqui? Deixa eu ver. Precisamos morrer como descendentes de Adão. Quem já foi batizado nas águas? Deixa eu ver. E precisamos ressuscitar como novas criaturas, não mais em Adão, mas em Cristo Jesus. Quem renasceu em Cristo Jesus? Vocês são a esperança do Senhor Jesus. Vocês são habilitados para serem a esperança de Deus para as nações. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos. Logo, quem morreu? Todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha a esperança de Deus aí. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne ou segundo a descendência de Adão. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Nós fomos transformados em novas criaturas. Fomos escolhidos por Jesus, transformados em novas criaturas, e Deus depositou sobre nós a esperança dele. A nova criatura é extremamente importante nesse processo de responder às expectativas de Deus. Fomos escolhidos por Jesus, submetidos a um processo de transformação da parte dele e transformados em novas criaturas. As coisas velhas se passaram e temos a oportunidade ou a capacidade de respondermos
à expectativa e à esperança que o próprio Jesus depositou sobre as nossas vidas. O descendente de Adão jamais poderia responder às expectativas de Deus, mas o que foi unido em Cristo é plenamente capaz de responder à esperança depositada em nós. Você, unido em Cristo, é a esperança de Deus aos homens. Cristo em vós, a esperança da glória de Deus. Nós somos plenamente capazes e habilitados. Se você é nova criatura em Cristo Jesus, você está habilitado, capacitado para responder à esperança que Deus depositou sobre você. O seu velho homem, aquele que morreu lá na piscina, jamais conseguiria atender às expectativas de Deus, por ser falho, incapaz, fraco. Mas a nova criatura em Cristo Jesus tem todas as condições para atender às expectativas de Deus. Para a gente entender isso melhor, queridos, eu quero ilustrar com a história do Velho Testamento, que está em Gênesis capítulo 6, versículo 5. Podem abrir. Nós vamos ficar em Gênesis até o final agora. Gênesis capítulo 6, verso 5. A palavra de Deus diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Por enquanto, só até aí. Depois da corrupção total do homem que a gente lê nesses primeiros capítulos da Bíblia, Deus tinha toda a autoridade e capacidade de desfazer aquilo que ele já havia feito. E a Bíblia fala que ele chegou a pensar em fazer isso mesmo. Farei desaparecer da terra o homem que criei. Deus tinha tanta autoridade quanto capacidade para fazer isso. Só que Deus muda o seu plano por conta de um homem. Por conta de Noé. Um homem justo e íntegro e que andava com Deus. Gente, a palavra porém, no versículo 8, ela é de extrema importância. Porque ela está dizendo assim: farei desaparecer da face da terra o homem, porém Noé achou graça diante do Senhor. Noé convenceu o coração de Deus que valia a pena conservar um. E no versículo 17 de Gênesis 6, a palavra de Deus diz assim: porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne, em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Gênesis 7:1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Queridos, assim como nós fomos escolhidos, Noé também foi. E não foi qualquer escolha para Noé. Noé foi uma das escolhas mais importantes da história na questão de escolher uma pessoa. Eu vou destruir tudo que existe, mas só que você eu vou preservar. Noé representa a escolha mais importante de Deus. Deus queria recomeçar e escolheu um homem que pudesse representar esse recomeço. A família de Noé representava um recomeço para Deus. Quantos de nós não estamos vindo de uma longa maldição familiar até chegar em nosso tempo? Quantos de nós não teve pais que mais pareciam bombas atômicas a ponto de se autodestruir a qualquer momento?
Quantos de nós já não reconheceram na sua árvore genealógica estrutura familiar que vinha se repetindo de geração em geração? Mas você sabe o que aconteceu com você certo dia? A mesma escolha que aconteceu com relação a Noé. O Senhor olhou para a sua geração e disse: nessa geração eu vou escolher alguém para que faça a diferença daqui para frente. Olha a importância da escolha de Noé. Olha a importância da escolha da sua vida na sua família. Quantas vezes eu vi pessoas com famílias totalmente destruídas, mas bastou um para aceitar a Jesus, e ele foi a porta de acesso para que a presença de Deus entrasse na família e fizesse um verdadeiro estrago na maldição que vinha operando de gerações em gerações. Querido, você foi o escolhido nesta geração, neste momento, para mudar a história da sua casa. Você foi o escolhido. Gênesis 9:8 diz assim: disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Os filhos de Noé, versículo 18, Gênesis 9:18. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cão e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Versículo 19. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou a terra. Deus carregava no coração certa esperança com relação a Noé. Tanto que escolheu ele para recomeçar. Deus tinha latente no coração dele uma expectativa do que Noé poderia fazer numa nova geração. Pense o seguinte: eu vou destruir a terra. Não vou mais destruir, porque tem um homem que anda comigo e é um homem reto, justo e íntegro. Então eu vou preservar o homem, mas eu vou destruir todo o resto. Mas eu guardo no meu coração a expectativa de que desse homem, uma geração nova, uma geração santa, possa ser estabelecida. Deus tinha muita esperança, expectativa com aquilo que Noé podia fazer. Noé representava para Deus a esperança de um novo tempo, de uma nova era, de um novo momento. Querido, se Jesus te escolheu nessa geração, Deus carrega no coração dele a esperança de um novo momento, de uma nova era na sua árvore genealógica. Se Deus te escolheu nessa geração, se Deus te escolheu nesse momento, é porque Deus carrega no coração dele uma série de expectativas e esperanças, e espera muito que você responda a essas expectativas. Eu fico imaginando na cabeça de Noé a força da responsabilidade. Ele destruiu tudo e quer que de mim eu comece tudo. E se Deus escolheu Noé para isso, é porque Deus tinha a expectativa, a esperança e até a certeza de que Noé era capaz de fazer. Querido, se o Senhor te escolheu e te designou, é porque Ele tem a convicção, a expectativa, a esperança e a certeza de que você pode fazer. Deus te escolheu porque acreditava em você. Deus não te escolheu, queridos, porque não tinha outros. Você já pensou o tanto de gente que tem precisando ser convertido? Deus não te escolheu porque Ele estava sem opções. Você sabe por que Deus te escolheu? Porque Ele acredita em você. Que Deus tem expectativa com relação a você. Querido, não foi a caída de um meteoro por acaso, não. Deus te escolheu nessa geração, é porque Ele acredita em você. Deus tem muitas expectativas em seu coração com relação à sua vida e crê muito na sua capacidade de fazer uma nova história. Deus não escolheu você porque não tinha mais o que fazer ou porque não tinha mais opções. Deus o escolheu porque acredita em você e sabe que como nova criatura você é capaz de realizar grandes coisas. Você é nova criatura. E Deus tem muitas esperanças daquilo que você pode fazer. Só que aí, queridos, acontece algo interessante com relação a Noé, que é um alerta para nós hoje, sabe? Eu diria que aconteceu uma tragédia. Gênesis 9, versículo 20,
acontece algo trágico com relação a Noé. A partir do verso 20 diz assim: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã. Seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Queridos, aconteceu uma tragédia com a esperança de Deus. Noé sai da arca, e como ele era lavrador, a Bíblia fala que ele se põe a plantar uma vinha. Gente, tanta coisa boa para plantar, né? Vai plantar algodão doce, vai plantar milho de pipoca, vai plantar arroz, feijão, vai plantar batata. Mas ele plantou vinha, plantou uva. E a Bíblia fala que dessas uvas ele fez vinho. Tudo bem. Mas só que o problema é que ele bebeu demais. E ele ficou embriagado, queridos. Bêbado. E não só ficou bêbado, mas ficou peladão dentro da tenda. E o filho dele, mais moço, o acha naquela condição e sem saber interagir com o pai naquela condição, acaba fazendo besteira. Diferente dos outros 2 filhos que agiram corretamente. E a hora que ele recupera, que ele sai da ressaca, ele chega e fala para o filho assim: olha, maldito seja você. A partir de agora, os seus filhos serão escravos do filho do seu irmão mais velho. A partir de agora, os seus descendentes serão escravos do seu outro irmão. Aquilo que era para ser a esperança, um recomeço, uma nova história, um novo momento, se transforma numa tragédia. Você sabe o que fica passando pela minha cabeça, querido? Deus vendo Noé pelado, bêbado, dentro da tenda. Desculpem a expressão. Não sei se Deus falaria tão duro assim. Mas foi isso aí que eu escolhi. É esse que representa o recomeço da humanidade? É essa que é a esperança de um novo tempo? É essa que é a esperança de um novo momento na história humana? Eu fico pensando a frustração de Deus, que para ele foi uma escolha parecia tão certa. Homem justo, íntegro, andava com Deus. Eu fico imaginando a esperança do coração de Deus com os descendentes que Noé poderia trazer, os filhos que Noé poderia fazer, a geração que Noé poderia criar. E de repente, pouco depois que ele desce da arca, na hora do recomeço, acontece uma tragédia dessa. Noé não se tornou uma nova criatura na arca. Noé não tinha Jesus. Mas nós o temos. E morremos com ele. Se realmente temos aprendido de Cristo, não existe nenhuma possibilidade de que vivamos de obras mortas do nosso velho homem. Se ainda vivemos assim, é porque algo em nós precisa ser mudado e um novo ciclo
precisa ser iniciado. Querido, Deus carrega muitas esperanças com relação à sua vida. Agora, você tem agido como nova criatura em Cristo Jesus? Você tem dado a resposta como novo homem, como uma nova criatura, aquilo que Deus espera de você? Quando eu vejo Noé amaldiçoando os filhos, eu não vou nem falar na questão da vinha, porque é a primeira vez na história da Bíblia que fala em vinha, então talvez tenha sido a primeira vinha. Talvez ele tenha se embebedado sem querer, mas agora, amaldiçoar o filho, você sabe onde ele aprendeu? Antes da arca. E você sabe o que aconteceu? Na arca, ele conduziu essa mesma característica, e na primeira oportunidade que ele teve, na primeira oportunidade que ele achava certo, ele vai e amaldiçoa o filho. Queridos, as velhas condutas que nós alimentávamos e tínhamos antes de Jesus, precisa ficar antes de Jesus. Se você não for capaz de abandonar o seu velho homem e não se tornar uma nova criatura na integralidade do que Deus quer, você vai acabar parecendo e sendo uma frustração para a esperança de Deus. Desculpe o peso da palavra. Tem certas vezes que eu vejo certos irmãos, determinados irmãos de outras igrejas ou até da nossa, com determinados tipos de atitude que são absolutamente vergonhosas para um servo de Deus. Querido, ou você é nova criatura, ou você é velha criatura. Ou o mar afoga tudo que era antes da arca, ou o mar não afoga nada. Para que nós possamos responder à esperança de Deus, para que nós possamos responder à esperança de Deus, nós precisamos fazer aquilo que Paulo disse, nos revestir do nosso novo homem em Cristo Jesus. Sabe o que o Senhor Jesus mandou que eu fizesse, que eu visse aqui hoje falar para você? Querido, se revista do novo homem. Abandone o seu velho homem. Atenda à esperança de Deus com relação a você. Atenda à esperança de Deus com relação a você. Quando Noé desceu da arca, você sabe o que ele era? O mesmo homem de sempre. O mesmo Noé de outrora. O mesmo descendente de Adão. O mesmo homem capaz de envergonhar. Depois que nós renascemos de Jesus, naquela piscina naquele dia, querido, nós fomos revestidos de um novo homem. Se vocês não tivessem convertido a Jesus, eu não imporia essa responsabilidade sobre vocês. Mas se vocês são novos homens em Cristo Jesus, vocês são plenamente capazes e habilitados a responder à esperança que Deus tem com relação a você. Não frustre os planos do Senhor. Não frustre os planos do Senhor. Às vezes, queridos, eu fico vendo certas condutas, me dá uma tristeza tão grande, sabe? Eu falo, não é possível. Não é possível que o Jesus que a gente prega é um Jesus de obras mortas. Não é possível que Jesus não é capaz de mudar. E eu fico triste de ver determinados tipos de conduta de determinados servos de Deus. Querido, seja revestido do novo homem. Abandone o seu velho homem. Atenda às esperanças de Deus com relação a você. Se você não tem representado a esperança de Deus aos homens, se você tem envergonhado a confiança que Deus depositou em você quando te escolheu, hoje pode ser o início de uma nova fase na sua vida. Permita que Deus venha terminar aquilo que Ele começou. Permita que Deus venha destruir os resquícios da velha criatura que existe em você e te refaça de novo. Hoje é dia de abandonar as coisas velhas de antes do dilúvio. Hoje é tempo de recomeçar. Vamos ficar de pé. E vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 5. Perdão, queridos, Efésios, capítulo 4, versículo 20. Efésios, capítulo 4, versículo 20. Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: mas não foi assim
Não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato, esse trato, gente, é comportamento, quer dizer comportamento, quanto ao comportamento passado, vos despojeis. Esse despojar é remover do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Quem quer ser revestido desse novo homem? Quem quer abandonar o velho homem? Quem quer atender às expectativas do coração do Senhor? Que nós possamos hoje, queridos, estarmos buscando isso. Se ainda tem pedaço de você de antes do dilúvio, antes de você mergulhar na piscina, hoje é tempo de abandonar isso. E talvez, queridos, por nós mesmos nós não consigamos. Talvez você, como servo de Deus, está há anos e anos lutando contra determinadas coisas que você fazia antes de ser convertido. Mas eu quero dizer para você hoje, se você crer no seu coração, uma nova história pode ser construída a partir de hoje. Se você se dispor diante da presença do Senhor, um novo momento pode se iniciar. Querido, deixa o seu velho homem para trás hoje. Deixa o Espírito Santo tratar o seu coração. Deixa que o Espírito Santo te revista. Deus tem tantas esperanças com relação a nós. Nós somos escolhidos, não foi à toa. Deus tem tanto, espera tanto, cria tantas expectativas com relação às nossas vidas. O tempo de frustrar os planos de Deus acaba hoje, queridos. Nós vamos buscar esse revestir no Senhor. E talvez você não está conseguindo vencer. Você está lutando e está perdendo. Há tantos anos. Se você acha que você precisa de uma oração especial, desse revestimento do novo homem, eu quero te chamar aqui à frente nessa noite. Se você quer esse revestimento, se você quer esse mudar, eu quero te incentivar a vir aqui à frente essa noite, para que nós possamos impor as mãos sobre você. Você sentiu no seu coração que tem determinadas áreas da sua vida que envergonham tanto o Senhor. Se você sente que tem determinadas atitudes que frustram o coração de Deus, querido, se o Espírito Santo tocou no seu coração, não fique no seu lugar hoje. Não fique no seu lugar. Venha ser revestido desse novo homem em Cristo Jesus. Venha permitir que o Senhor conclua a obra que Ele começou na sua vida. O tempo da vergonha vai acabar hoje, queridos. O tempo da frustração no coração de Deus vai terminar hoje. O Senhor vai terminar aquilo que Ele começou em você. Os líderes que ficaram, venham aqui impor as mãos. Os pastores, líderes de célula, líderes assistentes. O Senhor tem grandes coisas. Oh Senhor Jesus. Pai, nós estamos reunidos diante da presença do Senhor aqui hoje, ó Pai, como um grupo de pessoas em que o Senhor depositou alguma esperança. Pai, como um grupo de pessoas, ó Pai, que o Senhor escolheu em determinado dia. Pai, que o Senhor esperava e tinha expectativas tão grandes com relação às nossas vidas. Pessoas que foram ministradas pelo Teu Espírito Santo durante tanto tempo. Pessoas que já ouviram direções específicas com relação ao Senhor. Pai, mas muitas vezes, ó Pai, pessoas que têm permitido que o velho homem ainda surja e envergonhe o nome do Senhor. Pai, mas nós queremos clamar pelo Teu Espírito Santo nessa noite. Pai, venha terminar aquilo que o Senhor começou nas nossas vidas. Pai, venha terminar a obra que o Senhor começou. Pai, o tempo da vergonha no seu coração vai terminar hoje, Jesus.
Pai, o tempo da frustração, de se sentir envergonhado diante do Senhor. Pai, nós queremos representar essa esperança para o mundo. Queremos construir uma nova história a partir das nossas vidas. Pai, termina aquilo que o Senhor começou em nós. Pai, toda força demoníaca, toda opressão, tudo aquilo que tem impedido, ó Pai, das pessoas se tornarem essa esperança, Pai, que caia por terra hoje em nome de Jesus. Pai, se as pessoas que estão aqui têm sido limitadas na sua capacidade de lutar, nós anulamos em nome de Jesus essa noite toda opressão. Pai, declaramos cada um aqui capaz de vencer nessas áreas. Seja revestido do novo homem agora em nome de Jesus. Seja revestido do novo homem agora em nome de Jesus. Que o Espírito Santo esteja falando ao seu coração que o tempo da vergonha acabou. O tempo da frustração acaba na sua vida nesse momento. Seja revestido do novo homem agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja revestido do novo nome agora no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Pai, nós entregamos cada área que foi falada aqui, ó Pai. Cada resquício do velho homem. Pai, o Senhor está ministrando no meu coração com relação à pornografia, com relação à vida lasciva. Pai, que essas áreas que estão atormentando aqui nesta noite, Pai, que essas pessoas, que aqueles que estão com esses problemas possam ser libertos agora em nome de Jesus. Pai, se esse é um impedimento para que o novo homem renasça, nós declaramos, ó Pai, cada um aqui vitorioso em nome de Jesus. Você que se sentiu frustrado, hoje ainda envergonhado, descrente para vir à igreja porque cometeu um pecado diante do Senhor, o Senhor vai te revestir nesse momento com um novo homem. Seja revestido do novo homem agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu apresento diante do Senhor a esperança de um mundo melhor. Pai, a esperança de mudança nas nossas vidas. E declaramos, ó Pai, que nós não frustraremos o Teu coração, de que o Senhor pode esperar muitas coisas das nossas vidas, de que aquilo que o Senhor sonhou quando o Senhor nos escolheu, Pai, nós cumpriremos sem envergonhar o Senhor, porque nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem foi revestido do novo homem? Diga: eu fui revestido em nome de Jesus. Aleluia. Podem voltar para os seus lugares, queridos. Aleluia. Seja revestido do novo homem, queridos. Nós somos novas criaturas, que nós possamos atender à esperança que Deus tem com relação a nós. Deus abençoe vocês.